Você está prestes a ouvir uma revelação que pode parecer estranha à primeira vista, mas que carrega um poder espiritual tão grande que talvez esteja bloqueando sua prosperidade sem que você perceba. Se você sente que sua vida financeira não avança, se cada vez que parece que tudo vai melhorar, surge um novo problema, se sente como se uma força invisível sugasse suas oportunidades e drenasse sua energia, então preste atenção. Este pode ser o momento decisivo que separa a escassez que você vive hoje da abundância que Deus preparou para a sua vida. O que vou revelar não é um mito, nem superstição, nem medo irracional. É um alerta deixado por Padre Pio, um dos santos mais respeitados e milagrosos da história moderna da Igreja Católica, conhecido por conversar com os anjos, enfrentar diretamente os demônios e carregar em seu corpo as chagas de Cristo. Ele sabia de segredos espirituais que a maioria das pessoas ignoram completamente, leis invisíveis que governam o mundo material. E entre esses segredos, havia um que ele repetia a quem quisesse ouvir. Existe um horário específico do dia em que jamais devemos nos banhar. Um intervalo aparentemente inofensivo, mas que, segundo ele, abre brechas espirituais para forças das trevas drenarem nossa energia vital e fecharem os caminhos da prosperidade. Você pode pensar: como um simples banho poderia ter qualquer efeito sobre minha vida financeira? Mas escute com o coração, não apenas com a razão. Quantas vezes você tomou banho em um certo horário e logo depois tudo pareceu dar errado? Quantas vezes você saiu do banho com uma sensação de peso, de tristeza sem motivo, de cansaço repentino, como se algo tivesse sido sugado da sua alma? Quantas vezes um dia que parecia promissor desmoronou sem explicação depois de um banho noturno? Isso não é coincidência. Padre Pio dizia que a água, embora pura e necessária, atua como um condutor espiritual, capaz de amplificar tanto energias positivas quanto negativas. E no período entre as 18 horas e as 21 horas, ele alertava: há uma concentração incomum de forças espirituais sombrias, porque é o momento em que a luz do dia se recolhe e o mundo espiritual entra em um estado de transição. É quando, segundo ele, as portas entre o visível e o invisível ficam mais abertas e os espíritos das trevas ganham acesso mais fácil aos campos energéticos das pessoas. Tomar banho nesse horário, quando a alma está naturalmente mais vulnerável, seria como abrir todas as janelas da sua casa durante uma tempestade. Tudo de ruim que estiver passando pode entrar. Padre Pio não falava isso como superstição, mas como alguém que via o invisível. Testemunhas afirmavam que ele percebia as presenças demoníacas, lutava espiritualmente contra elas e via como essas forças atacavam as pessoas justamente quando elas estavam despreparadas, relaxadas, distraídas. Um banho, especialmente no fim do dia, relaxa o corpo e baixa as defesas da mente. Isso, segundo ele, cria uma brecha espiritual. E é por essa brecha que entram os ataques que se manifestam depois como azar, perdas financeiras, portas fechadas, desânimo, dívidas inesperadas, negócios que parecem promissores, mas nunca dão certo. Enquanto o mundo pensa que são apenas coincidências, o mundo espiritual enxerga como uma infiltração. E essa infiltração, quando repetida todos os dias por anos, forma o que ele chamava de véu de escassez, um bloqueio energético que impede a abundância de fluir. Não é à toa que muitas pessoas dizem: quanto mais tomo banho à noite, mais sinto minha energia pesada, sem entender que o banho está sendo feito na janela mais perigosa do dia. Agora, talvez sua mente tente duvidar. É normal. As forças que querem mantê-lo preso à escassez farão de tudo para que você não acredite. Elas tentarão fazê-lo achar que isso é bobagem, que não tem lógica, que não pode ser verdade. Mas seu espírito já reconhece a verdade nessas palavras, por isso você ainda está aqui. Você não chegou a esta mensagem por acaso. Se você está cansado de ver todos prosperando enquanto você luta, se sente que trabalha,
Se esforça e ainda assim o dinheiro escapa como água entre os dedos, se você pressente que há algo espiritual bloqueando sua vida, então entenda, esta pode ser a chave que faltava. Padre Pio não falava por falar. Cada conselho dele era como uma profecia, cada alerta um escudo contra as trevas. E ele foi claro: evitar o banho entre as 18 e as 21 é um ato de proteção espiritual, um gesto simples que fecha o campo energético e impede que as forças da miséria toquem sua vida. Mas ele não apenas alertou sobre o perigo, ele também revelou um caminho para reparar os danos espirituais causados por quem já foi atingido sem saber. Porque muitos de nós passamos anos fazendo esse banho no horário maldito, acumulando sobre nós camadas de bloqueios que sufocam nossa luz e nos prendem à escassez. Por isso, ele ensinava um ritual simples, mas profundamente poderoso, para restaurar o fluxo da prosperidade espiritual. O primeiro passo é mudar o horário do banho. Sempre que possível, faça seus banhos principais no início da manhã ou no começo da tarde, quando o sol ainda está alto e as energias estão puras e vibrantes. A luz solar simboliza a proteção divina, e a água, nesse horário, age como um canal de bênçãos em vez de um dreno. O segundo passo é consagrar a água com intenção. Antes de qualquer banho, especialmente se for à noite por necessidade, coloque a mão sobre o coração e declare com fé que esta água seja abençoada pelas mãos de Deus, que lave não apenas meu corpo, mas tudo que não pertence à abundância. Que nenhuma energia de escassez permaneça em mim e que toda sombra seja dissolvida em nome da luz. Padre Pio dizia que a água obedece à voz da fé. A ciência espiritual ensina que a intenção molda a vibração da água e, quando você declara bênçãos sobre ela, transforma-a num escudo de luz que limpa sem abrir portas para o mal. O terceiro passo é purificar o corpo e a alma com sal abençoado. Uma vez por semana, encha uma bacia com água morna, adicione um punhado de sal grosso previamente abençoado e, antes de jogar sobre o corpo, faça uma oração de libertação da escassez. Diga com firmeza que esta água carregada de sal dissolva toda maldição financeira, que toda escassez enraizada em mim, herdada ou adquirida, seja arrancada agora. Que meu corpo, minha mente e minha alma sejam realinhados à frequência da abundância divina. Enquanto joga a água, visualize um brilho dourado envolvendo seu corpo, como se estivesse vestindo uma armadura de luz. Padre Pio afirmava que os sacramentais, como o sal abençoado, possuem um poder oculto quando usados com fé sincera. Eles quebram pactos invisíveis feitos pelo medo e restauram a ligação direta da alma com o céu. Por fim, o quarto passo é o silêncio sagrado. Após esse banho de purificação, desligue celular, televisão e qualquer ruído. Sente-se ou deite-se em silêncio por alguns minutos, respirando profundamente. Imagine-se em um campo dourado, com todas as portas se abrindo diante de você, com sua vida fluindo livre de obstáculos. Sinta como se um peso estivesse sendo retirado dos seus ombros e uma luz suave tocasse sua testa, trazendo paz. Padre Pio dizia que é nesse momento de quietude que a aura espiritual se fecha de novo, agora fortalecida, e os anjos assumem posição ao seu redor para proteger sua nova vibração. É o instante em que o céu sela a limpeza e ativa a abundância. Muitas pessoas duvidam que algo tão simples possa mudar sua vida, mas os testemunhos são incontáveis. Homens que viviam endividados e sem esperança voltaram a prosperar. Mulheres que sentiam tudo dar errado viram portas se abrirem de forma inesperada. Famílias inteiras foram libertas de ciclos de pobreza que duraram gerações. Tudo começou com um ato de fé. Parar de se banhar no horário maldito, consagrar a água e restaurar sua conexão espiritual. Quando a fé se alinha com a ação, o céu responde. E agora, você pode tomar a mesma decisão. Talvez não perceba,
Mas ao evitar o banho nesse horário, você não estará apenas mudando sua rotina, estará rompendo correntes espirituais que talvez tenham aprisionado sua linhagem por anos. Você estará declarando ao mundo espiritual que escolhe a luz, não mais a escassez, que fecha a porta das trevas e abre as comportas da abundância que Deus reservou para você. Se ao ouvir isso, seu coração acelerou, se uma parte de você sente que essa revelação chegou na hora certa, não ignore esse sinal. Deus não age por acaso. Ele envia mensagens de maneiras silenciosas, mas cheias de poder, e essa pode ser a resposta pelas quais suas orações clamavam há anos. Faça agora esse pacto espiritual. Evite os banhos entre 18 horas e 21 horas. Consagre sua água com fé, purifique seu corpo com sal abençoado e guarde alguns minutos de silêncio sagrado. Faça isso com perseverança e observe como os caminhos começam a se abrir, como a energia ao seu redor muda, como a paz invade sua casa. E enquanto essa transformação começa, deixe sua declaração de fé nos comentários. Escreva: "Eu recebo a abundância de Deus". Essa frase, escrita com fé, age como um selo espiritual, uma confirmação visível no mundo físico de que você aceitou a revelação e está pronto para romper com todo o ciclo de escassez. E se deseja que mais pessoas também recebam essa libertação, compartilhe este vídeo, ative o sininho e inscreva-se no canal. Esse simples gesto de fé pode ser a ponte que leva esta mensagem a alguém que está a um passo de desistir. Padre Pio sofreu, chorou, sangrou e permaneceu firme, não por si mesmo, mas porque sabia que um dia alguém como você precisaria de respostas. E hoje, essa resposta chegou. Agora, a escolha está diante de você. Continuar vivendo sob o véu da escassez ou atravessar a ponte da fé para a abundância. Que Padre Pio interceda por você, que os anjos abram seus caminhos e que a luz da providência divina ilumine cada passo da sua jornada. Amém.